Zumbi, o menino que nasceu e morreu livre. Há muitos e muitos anos, quando o mundo era bem diferente, havia poucas cidades e as onças viviam livres na mata, nasceu um menino. Vamos chamá-lo aqui na história de Zumbi, como ele ficou conhecido depois que cresceu. Zumbi nasceu em 1655, em Palmares, onde hoje fica o estado de Alagoas. Havia escravos no Brasil quando Zumbi nasceu. Eram homens, mulheres e crianças, todos negros trazidos da África, sua terra natal. Lá na África, eram caçados feito bichos, acorrentados e jogados em navios, apertados e imundos, os navios negreiros. E por lá vinham para cá em uma viagem de horror e morte, trazidos do Oceano Atlântico. No Brasil, eram vendidos como se fossem mercadorias. Viviam com pouca água e pouca comida, não recebiam nada para trabalhar. E ainda se tentassem fugir, eram acorrentados e chicoteados. E muitos perdiam a vida em busca de liberdade. Mas Zumbi nasceu livre. Gostava de correr, de brincar e de lutar sempre por essa liberdade. Mas um dia, quando passeava distraído, Zumbi foi acorrentado, levado para outro lugar distante. E por muito tempo viveu na casa de um padre, que lhe ensinou a escrever, a ler e a ter os seus costumes. Mas Zumbi não era feliz. Chorava e antes de dormir pensava: eu não sou daqui, eu me sinto sozinho. Ah, que saudade de Palmares. Quando tinha mais ou menos 15 anos, Zumbi fugiu. A sua viagem não foi fácil de volta a Palmares. E quando lá chegou, não foi atrás de sua antiga casa. Foi atrás do Quilombo. Quilombo? Sim, uma comunidade de homens, mulheres e crianças, negros de luta, nascidos na África, no Brasil. E como Zumbi, fugiam dos brancos para viver juntos, resgatar os seus costumes na luta pela liberdade. Existiam outros quilombos do Brasil, mas o quilombo de Palmares ficou o mais conhecido. Zumbi, aos poucos, foi se tornando cada vez mais conhecido e famoso no quilombo e nos outros lugares. Era muito corajoso. Conhecia os costumes dos homens brancos, porque tinha vivido entre eles. E lutava cada vez mais. E o quilombo de Palmares era cada vez mais atacado pelos homens brancos, que não aceitavam essa luta pela liberdade. Centenas de quilombolas, entre eles crianças, eram acorrentados e novamente escravizados e mortos. Até Zumbi, que caiu, se despencou de um morro e por muito tempo foi tido como morto, foi tido como desaparecido, mas reapareceu e se curou de suas feridas. Alguns homens, algumas mulheres desistiram, mas Zumbi não. Se juntou com seus outros companheiros e por mais de 15 anos venciam os combates com os homens brancos. A notícia desse quilombo era cada vez mais conhecida e adorada pelos escravos e odiada pelos senhores. Mas a luta continuava e os ataques dos senhores e do governo cada vez mais forte ficavam. Em 20 de novembro de 1695, com cerca de 40 anos, Zumbi foi morto. Sua cabeça foi separada do corpo e ficou ali em praça pública, servindo de exemplo aos outros escravos, e como se fosse uma vitória para os homens brancos. Mas não tinha mais o que ser feito. A figura de Zumbi renasceu, e renasceu e renasceu para sempre.
Sua história nunca mais seria esquecida e passaria a ser contada e recontada, como está sendo agora, de boca em boca, nas rodas de conversa, contação de histórias, músicas e livros, cinema, por todo o país. Dia 20 de novembro não pode ser só um dia. Tem que ser um disparador, um provocador. O dia da morte de Zumbi tem que ser um renascimento. Passar a ser a consciência de como o racismo, o preconceito é algo terrível a todos nós. Zumbi se tornou uma inspiração a todos, crianças e adultos brasileiros, que sonham com um país ainda melhor, menos injusto. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Temos que levar essa história para todos. E não esquecer de como o racismo e preconceito é ruim e prejudicial a toda a humanidade. Zumbi e outros tantos não morreram em vão. Que possamos fazer do dia 20 todos os dias de nossas vidas.